Oi pessoal! Bom, sou o Alessandro, como comentei em alguns outros vídeos do canal, ano passado, 2017, eu comecei a minha jornada de descoberta da Bonelli, dos quadrinhos dessa editora. Eu comecei com Tex, especificamente com a coleção Tex Gold, e aí depois fui descobrindo lendo outras coisas. Li Mágico Vento, li A Face Oculta, né? E alguns comentários aqui no canal alguns colegas sugeriram que eu lesse Dylan Dog e comentasse. Bom, eu estava esperando para fazer isso essa edição aqui, ó. Dylan Dog Mater Morbi. Bom, esse é o terceiro número de uma série em 3 edições lançada pela editora Lorentz. E antes de falar da história, vale um comentário sobre a editora. Dylan Dog não era publicado no Brasil há anos. Né? Em 2017, a Lorentz disse que havia fechado um contrato com a Bonelli para a publicação de 3 histórias. Né? Isso apareceu nas redes sociais, nos grupos sobre quadrinhos. Bom, e eu se perguntava que editora é essa tal de Lorentz. Também nunca tinha ouvido falar. E ao que parece, essa editora surgiu para publicar o Dylan Dog. E olhando o expediente da edição, dá para perceber que é uma empresa familiar, né? Algumas pessoas têm o mesmo sobrenome. E eu fiquei pensando, né? Fiquei imaginando, né? Cara, devem ser fãs querendo o personagem de volta e fazendo uma mobilização para isso, né? Uma mobilização familiar para isso. Cara, isso é muito legal. E dá para perceber o carinho pelo personagem com cuidado com a edição, cara. Muito bem cuidado no formato original italiano, papel offset, a capa cartonada, a tradução bem cuidada. Inclusive, o tradutor é um tradutor que trabalha para Mitos também, né? O Júlio Schneider. Cara, bem legal. É uma coisa assim, que deu gosto de ver, né? Dá pra ver o carinho, o gosto pelo personagem, né? De todo modo, vamos à história, né? Eu não sou um conhecedor de Dylan Dog, descobrindo agora, né? Na verdade, essa é a segunda história que eu leio dele. E até agora é a melhor, né? Comparando com a outra que eu li, que inclusive são nessa própria edição, nessa própria coleção, número 2. Cara, essa história aqui é muito boa, né? E tentando situar para quem não conhece, o Dylan Dog é o detetive do pesadelo, né? É alguém especializado em solucionar casos sobrenaturais. Mal comparando, bem mal comparando mesmo, lembra um pouco o John Constantine. Só que o John Constantine é um mago. O Dylan Dog, até aqui onde se mostrou, é alguém normal, né? E Mater Morbi, essa história aqui, é uma história com camadas, assim, é uma história bem legal mesmo. Em última instância, o adversário enfrentado nessa história é uma doença. Uma doença que os médicos não entendem muito bem o que é, não conseguem explicar de onde ela vem, o que ele está passando, mas é uma doença. É claro que essa doença, ela, para o transcorrer da história, ela vai tomar a forma de uma entidade. Não, a doença não é a entidade, mas há uma entidade relacionada à doença que o Dylan Dog vai enfrentar, que é a Mater Morbi, que dá título à história, que é a mãe de todas as doenças. Mas nesse contexto, há alguns temas bem interessantes trabalhados. Né? O primeiro dele é a solidão dos moribundos, né? A espécie de solidão que o doente passa. Isso é explicitamente trabalhado na história. Né? Em algumas passagens, eu lembrei, por exemplo, da Metamorfose do Kafka, no qual esse tema aparece também. Lembrei da Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, no qual esse tema aparece. Né? Na história também são abordados temas como, sei lá, a eutanásia, a obstinação terapêutica, né? Essa coisa de... Bom, a eutanásia todo mundo sabe o que é. A obstinação terapêutica é manter o paciente vivo a qualquer custo. Né? E é interessante porque o Dylan Dog, na história, ele se mostra reticente em relação a esses temas. Bom, ele chega a dizer, bom, eu gostaria de poder escolher, ou seja, se eu julgasse que era melhor passar por eutanásia ou obstinação terapêutica não acontecer, eu escolhi, mas eu não gostaria que ninguém decidisse no meu lugar. Olha só que interessante, se ele tivesse inconsciente, ele não queria que ninguém decidisse no lugar dele e ao mesmo tempo ele diz, cara, quem sou eu para duvidar do milagre, né? Cara, ou seja, os temas são complexos, são densos, envolvem questões de bioética aí importantes e ele, embora às vezes tenda para um lado, ele se mostra um pouco perplexo em relação a eles. Isso é legal na história, né? Isso é legal.
O ponto alto da história, ao meu ver, e o que é original, é o diálogo de Landog com a Mater Morbi, com a mãe de todas as doenças, com aquela que deixa as pessoas doentes, né? E esse diálogo, cara, nesse diálogo ele acusa a doença, a mãe das doenças, né, de ser solitária. E isso é muito legal, porque a história está dizendo assim, não são só os morimundos que são solitários, isso é um tema recorrente na literatura, né? A própria doença é solitária. E ele vai dizer o porquê, né? Ele vai dizer o seguinte, há pessoas que amam a morte, mas a doença ninguém ama. Ele pergunta para a doença quantas poesias já escreveram sobre você. Há coisas muito ruins que tem poesias sobre a morte, a guerra, né? Cara, esse diálogo é muito bom. Para mim é o ponto alto da história. Um outro ponto que eu achei legal é um recurso usual, às vezes, em histórias de terror, que é o recurso ao sonho, né? Da gente não saber, tudo foi um sonho, né? Cara, isso às vezes é um pouco frustrante, né? Nessa história aqui, o recurso ao sonho é muito bem trabalhado, né? Ele há três situações, aí fica, cara, será que ele está sonhando? Será que ele está acordado, né? Às vezes a gente inclusive teve uma situação que eu achava que era sonho, ele estava acordado. O recurso ao sonho aqui é muito bem utilizado, né? Cara, e a história realmente mereceu ser premiada com Ghastly Awards de 2016 como melhor história de terror. Esse é um prêmio, melhor graphic novel de terror. Esse é um prêmio dos Estados Unidos voltado para os quadrinhos de terror, né? Bom, pelo que eu vi, só dá para comprar essa Dylan Dog com a própria editora. Esse número 3 não vai para as bancas. Mas é tranquilo, né? Eles criaram um link no Mercado Livre. Eu vou deixar o link do Facebook da editora, se alguém quiser entrar em contato com eles e comprar, porque é realmente uma história legal. O preço, no meu ver, tá justo, dado o cuidado que a edição teve. E o Dylan Dog vai voltar ao Brasil agora, em 2018, pela Mitos. E, mas a Laurentiis tem aqui uma espécie de editorial, uma declaração de que se a coisa vender bem, ela pode trazer novos materiais. Falo do Dylan Dog, mas eu imagino que até talvez de outros da Bonelli, né? Faço realmente votos que esse pessoal tenha sucesso, né? Porque realmente foi uma empreitada que você vê que o coração estava envolvido, né, cara? Dou meus parabéns para eles e desejo que outros projetos venham, né? E que esse aqui tenha dado muito certo. Bom, tá aí. Meu comentário sobre Dylan Dog. Peço se gostou do vídeo, deixa aquela curtida, né? Aquele teu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreve, dá uma olhada nos vídeos anteriores, tem muito vídeo já, muito aí, tem uns 10, 12 vídeos sobre Bonelli, né? A maior parte sobre Tex, mas tem sobre Mágico Vento, tem sobre Face Oculta. Em breve vai ter sobre a Júlia também. Deixa aquele abraço e até o próximo vídeo.